Olá, galera que gosta de estatística. Vamos resolver agora o problema das 2.000 ninhadas de 5 porcos. Então, examinaram-se 2.000 ninhadas de 5 porcos cada uma, segundo o número de machos. Os dados estão representados na tabela abaixo. Então, temos aqui a tabela, né, que mostra como está sendo a distribuição de frequências do número de ninhadas em relação ao número de machos. Tá ok? E por essa tabela é possível, então, por exemplo, a gente calcular o total de machos que tiveram nessas 2.000 ninhadas, tá bom? Então, na letra A, ele pede que calcule a proporção média de machos. E na letra B, calcule para cada valor de x o número de ninhadas que você deve esperar se x tem distribuição binomial de 5 repetições com probabilidade de sucesso P, em que P é a proporção média de machos calculadas em 6A, tá bom? Então, já sabemos que a proporção média de machos vai ser utilizada em B, então logo isso aí vai ser representado pela letra P, tá certo? Então, vamos começar com a... Então, na letra A proporção média de machos vai ser o total de machos dividido pelo total de porcos, né? Então, o total de macho nós calculamos aqui no numerador da fração, tá certo? Aonde multiplicamos o valor, né, a quantidade de macho vezes a frequência de ninhadas, né? Então, como foram 20 ninhadas com 0 macho, então multiplicamos 0 vezes 20, que aí nessas 20 ninhadas foram 0 machos. Mais, como foram 360 ninhadas com 1 macho, então é 1 vezes 360, totalizando 360 machos. Mais, como foram 700 ninhadas com 2 machos, então é 2 vezes 700, que dá 1.400 machos. E aí, seguindo esse pensamento, verificamos aqui que foram 4.800 machos, tá? E o total de porcos, bom, como são 2.000 ninhadas de 5 porcos, então é fazer 2.000 vezes 5, que vai dar 10.000. E assim, 4.800 sobre 10.000 dá uma proporção média de 0,48 machos por ninhada. Agora vejamos a letra B, né? Na letra B, ele quer a quantidade de ninhadas esperada conforme o valor de x, né? Em que x tem distribuição binomial. Na verdade, x aí representa o número de machos por ninhada. E tem um detalhe aqui, né? Ele quer que é o número de ninhadas esperado. Então, o número de ninhadas esperado, a gente vai calcular em cima da probabilidade ou da proporção de ter determinado, conforme o valor de x, né? Então vejamos aqui, como x tem distribuição binomial, então nós vamos usar essa fórmula aqui, né, da distribuição binomial, aonde a probabilidade de K sucessos em N repetições com probabilidade de sucesso P. Tá aí. Então, utilizando essa fórmula, nós encontramos, né, que para x igual a 0, a probabilidade, né, nesse caso aí, vai ser de 0,038, né? Então, mais ou menos 3,8%. A probabilidade de x igual a 1 é de 0,1755, ou seja, dá 17,55%. Para x igual a 2, 0,324. Para x igual a 3, 0,299. Né? Para x igual a 4, 0,138. E para x igual a 5, 0,0255. Tá? Então, utilizando a fórmula de probabilidade, né, pela quantidade de sucesso da distribuição binomial, encontramos essas probabilidades. E aí, como são 2.000 ninhadas, então a ninhada esperada, por exemplo, para 0 machos é 76. Por quê?
Porque como a probabilidade de x ser igual a zero, ou seja, ter 0 machos, considerando que a probabilidade de sucesso é a proporção média de machos, né, que deu 0,038, então quando a gente utiliza esse número e multiplicamos por 2.000, o resultado é 76. O número de ninhada esperada para um macho é de 351, 2 machos, 648, para 3 machos dá 598, para 4 machos dá 276 e 5 machos dá 51, tá certo? Então, lembrando esses valores aqui, né, que achamos aqui, ele é o resultado do produto entre 2.000 e a probabilidade da quantidade respectiva de machos aqui, tá bom? E aí, aqui tem uma tabela onde a gente pode comparar, né, o número de ninhadas que aconteceu com o número de ninhadas esperada, né? Então, por exemplo, foram 20 ninhadas de 0 machos, só que, pelos nossos cálculos, era esperado 376 ninhadas com 0 machos. Então, se a gente fizer a diferença entre o número de ninhadas e o número de ninhadas esperada, então foram 56 ninhadas a menos do que o esperado, né? Já o número de ninhadas de um macho foi 360, só que nos nossos cálculos era esperado 351 ninhadas, né? Então, a diferença entre o número de ninhadas e o que era esperado foi de 9, ou seja, foram 9 ninhadas a mais do que o que nós esperávamos no nosso cálculo, né? E aí você pode acompanhar as outras informações da tabela, né? Bom, a frequência aí conforme o número de machos. Então, espero aí que tenha sido esclarecedora a solução desse problema. E as dúvidas que tiver, coloquem aí nos comentários. Um abraço.